Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente, como eu sempre tenho falado aqui no canal, eu quero crer e acreditar que sim. Já quero começar dizendo que para mim é uma grande honra e também uma enorme satisfação estar presente aqui com cada um de vocês por mais uma vez. E se você já for inscrito aqui no canal, muito obrigado, que o Santo Deus de Israel te abençoe, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Agora, se você é novo aqui e deseja fazer uma inscrição aqui no canal, basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal, na exata medida em que eu for postando alguns vídeos. E agora eu trago uma excelente notícia para cada um de vocês. Nesse momento, por mais uma vez, pela misericórdia divina, eu vou estar tendo a honra de mais uma vez transmitir uma mensagem, uma palavra de Deus para o teu coração. Porém, antes de ministrar a mensagem, a palavra de Deus ao teu coração, eu gostaria de aqui, humildemente, pedir alguns favores especiais para cada um de vocês. O primeiro favor que eu peço para cada um de vocês é para que vocês deixem o like aqui nesse vídeo. Digo isso porque claramente o like é bastante importante para o crescimento desse canal aqui nessa plataforma. Logo em seguida, eu gostaria que vocês compartilhassem os vídeos desse canal com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam. Agora, sem demora, vamos então para a leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu vou estar lendo daqui, porém, você vai ter a oportunidade de me acompanhar exatamente daí aonde você está. Sendo assim, nesse momento, vamos para a leitura da palavra. O versículo que nesse momento eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês, nesse momento se encontra aqui, no livro de Lucas, capítulo 1 e versículo de número 37 apenas. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: porque para Deus nada é impossível. Amém? Somente até aqui. Como vocês então puderam observar, nesse momento eu acabei de fazer uma leitura de um texto bastante conhecido no meio do povo cristão, no meio do povo de Deus. E como costumeiramente tenho falado aqui no canal, eu acredito, eu creio que muitos de vocês já até ouviram esse texto na boca de muitos outros pregadores que existem por aí. Porém, contudo, a palavra de Deus, diferente de qualquer outro livro, ela é completamente diferente. Até porque, como eu estou falando, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Isso claramente significa que todos os dias, todos os momentos, Deus sempre vai ter algo novo para mim e para você, através de sua santa e bendita palavra. A palavra de Deus, ela é autorrenovável. Meus queridos, eu estava aqui em casa meditando acerca de algumas coisas, acerca de algumas passagens bíblicas, quando esse versículo, ele começou a tocar em meu coração. E o Espírito Santo colocou algumas coisas em meu coração, que nesse momento, como eu já disse, eu vou ter a honra de transmitir para cada um de vocês que nesse momento me acompanham através dos meios modernos de comunicação. E dentre as muitas passagens que eu estava estudando, uma das passagens que mais me chamou a atenção no dia de hoje foi aquela passagem do Gênesis, quando você vê que Deus estava prestes a criar algo que até então Ele não havia criado. Eu estou claramente me referindo ao ser humano. Eu estou claramente me referindo a Adão e Eva, os primeiros seres humanos da história. Quando nós pegamos o livro do Gênesis e analisamos ali atenciosamente os seus primeiros capítulos, nós vamos ver que quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano de uma maneira toda especial. Digo isso porque quando Deus foi fazer o ser humano, Deus não fez o ser humano com o som da sua voz. Deus não disse haja. Deus não falou para a terra criar. Não. Quando Deus foi fazer o ser humano, Ele fez com todo o carinho. Ele fez o ser humano com suas próprias mãos. E caminhando um pouco mais para frente, você logo verá que o nosso eterno Deus, Ele fez sim uma amizade com o homem. Tanto que além disso, Ele também presenteou um homem com uma pessoa para estar do seu lado. É claro que automaticamente eu estou me referindo a Eva, a primeira mulher da história. Porém, como todos nós sabemos, houve um tempo, houve um momento na história em que essa amizade entre a criatura e o Criador foi meio que abalada. Até porque tanto Adão quanto Eva um dia desobedeceram a Deus. Porém, contudo, no entanto, o tempo mesmo assim começou a passar. E aí o homem começou a se multiplicar sobre a face da terra. Então, na exata medida em que o homem foi se multiplicando na face da terra, você logo vai perceber que começaram a surgir as primeiras civilizações. E é claro, também começaram a surgir os primeiros reinos da história. E aí, meu querido, você vai ver que a humanidade, a raça humana, ela passou por vários períodos históricos. Porém, meu querido, de certa forma,
a gente analisa e percebe que nos dias atuais isso também continua. Até porque ao longo da história surgiram novas nações, ao longo da história a humanidade também vivenciou novos capítulos em sua trajetória e o homem claramente continuou a se multiplicar sobre a face da terra. Porém, ao analisar a sociedade humana em todos os períodos da história, eu pude perceber e notar algo bastante interessante. Eu notei que absolutamente todo ser humano possui uma capacidade que os anjos não têm, possui uma capacidade que os animais não têm. E essa capacidade é exclusivamente humana. Ou seja, o ser humano possui a capacidade de sonhar. E isso ocorre, isso acontece independente do tempo, independente da geração. Porém, muitos de vocês agora devem estar se questionando exatamente o seguinte: o que é que tem tudo isso que eu estou falando com aquele versículo que eu acabei de ler, que eu acabei de compartilhar com vocês há instantes atrás? Bom, saiba que a resposta para isso é bastante simples e fácil de se responder. Até porque, como eu estou dizendo, cada ser humano tem um sonho, tem um projeto de vida guardado dentro do teu coração. Eu tenho o meu e você muito provavelmente tem o seu. E como você já percebeu, é exatamente sobre esse assunto que eu vou estar falando agora. Ou seja, dos sonhos e dos projetos que o homem tem, que o homem possui em meio a esta geração. Quando nós atenciosamente olhamos para o comportamento dessa sociedade, nós claramente também vamos observar que o ser humano, como eu estou falando, ele tem vários projetos, ele tem vários sonhos dentro de seu coração. Alguns sonham em ser arquitetos, outros sonham em serem doutores e em se tornarem bons médicos, ou seja, fazer algo relativamente útil em meio à sociedade. Porém, meu querido, agora esta parte da mensagem é exclusivamente para você, que agora está me assistindo, que agora tem um sonho projetado, arquitetado dentro do teu coração. Olha, particularmente eu não sei quais são os sonhos, eu não sei quais são os projetos que você tem guardado dentro do teu coração. Eu não sei o que é que você guarda dentro da tua mente. Porém, eu quero crer e acreditar que esses seus sonhos, esses seus projetos, eles estão guardados diante da presença de Deus. E aí então, você só está esperando uma oportunidade e um tempo certo para poder ver os seus sonhos e os seus projetos realizados. Porém, meu querido, eu gostaria de dar aqui um conselho bastante especial para você. Ou seja, para você ver os teus sonhos, para você ver os teus projetos sendo realizados, meu querido, seja eles quais forem, você não pode, você não deve, em hipótese alguma, ficar de braços cruzados. Você tem que fazer aquilo que está ao teu alcance fazer. O ser humano, ele tem que fazer aquilo que está ao alcance dele fazer. Porque se ele ficar de braços cruzados, se o ser humano ficar sem fazer absolutamente nada para realizar os seus sonhos, para realizar os seus projetos, infelizmente, esses sonhos, esses projetos, eles não vão se realizar, eles não vão se tornar realidade. E é exatamente aí que, infelizmente, muitas pessoas acabam se frustrando, até porque elas nunca se esforçaram para ter os seus sonhos e seus projetos realizados. E agora deixe-me aqui dar um exemplo para vocês. Antigamente, antes de criar este canal, eu possuía um determinado problema em minha visão. E eu realmente por muitas vezes chegava até a presença de Deus e colocava essa questão diante dele, achando que ele mesmo ia me curar, achando e confiando que eu oficialmente iria receber a cura para o problema que eu possuía. E realmente, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos chegar à conclusão de que ele sim tem todo o poder. Ele tem o poder para fazer absolutamente tudo. Porém, meu querido, isso só se tornou realidade a partir do momento em que eu decidi tomar uma atitude juntamente com meu falecido pai de procurar os médicos. Ou seja, eu decidi fazer aquilo que estava ao meu alcance fazer. Então nós procuramos os médicos e ali fizemos alguns exames. E ali então foi arquitetado um plano e um projeto para que eu pudesse fazer algumas cirurgias, para que finalmente eu pudesse estar livre do problema que eu possuía, do problema que eu tinha na visão. E de fato, Deus acabou me curando. De fato, Deus acabou operando um milagre em minha vida. Porém, para que Ele pudesse fazer esse milagre na minha vida, Ele teve sim que usar alguns instrumentos na terra. Ou em outras palavras, Ele teve que usar uma equipe médica para que eu pudesse ser abençoado. E hoje, meu querido, para a honra e glória do Eterno, eu realmente estou curado daquele antigo problema que eu tinha, daquele antigo problema que eu possuía em minha visão. Mas o que realmente eu quero dizer com isso? Meu querido, se você tem um sonho, se você tem um projeto dentro do teu coração, meu querido, vai à luta. Se você tem um projeto de fazer uma faculdade, vai à luta.
Se você tem um projeto de ser alguém na vida, meu querido, vai à luta. Não fique de braços cruzados. É claro que se a gente colocar determinadas coisas na presença de Deus, nas mãos de Deus, essas coisas sim se tornarão reais. Desde que nós, os seres humanos, colocamos em prática aquilo que é possível para cada um de nós fazer. Aquilo que está ao nosso alcance. Como é que você quer ministrar a palavra de Deus se você não estudar a palavra dele? Como é que você quer ser um bom levita na casa do Senhor se você não ensaiar, se você não colocar em prática o dom que é dentro de você? E isso não vale apenas para a obra de Deus, não. Isso vale exatamente para todas as áreas da vida, em meio à sociedade ao qual nós estamos vivendo, em meio à sociedade ao qual cada um de nós, nos tempos atuais, estamos inseridos. Então, se vocês precisarem estudar, estude. Se vocês precisarem fazer um vestibular, façam tudo aquilo que é correto, façam tudo aquilo que é certo, façam tudo aquilo que realmente estiver no alcance de vocês. Porque uma vez que cada um de vocês fizerem a parte de vocês, é claro que o nosso Deus vai honrar a fé e a força de cada um de vocês. E se os seus sonhos, se os seus projetos nessa terra estiverem vinculados realmente com os propósitos de Deus em sua vida, meu querido, pode ter certeza de uma coisa, pode se levantar o demônio que for. Aquilo que há de acontecer na sua vida vai acontecer, querendo o homem ou não, querendo Satanás ou não. E como eu vinha dizendo aqui no canal, através disso tudo, o nome do Senhor Jesus Cristo será engrandecido e exaltado através da sua vida e através de sua história. Portanto, meu querido, tudo aquilo que é possível você fazer, vá e faça, ok? Amém? E agora, aí vem o outro lado da moeda, como eu costumo dizer aqui em casa. Como vocês observaram e já perceberam, eu acabei de dizer que cabe exclusivamente a nós, os seres humanos, fazer tudo aquilo que é possível, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, correto? Porém, meus queridos, ainda há o outro lado. Existem algumas coisas que nós, seres humanos, com a nossa força, não podemos fazer. Porém, quando isso ocorre, quando isso acontece, meu querido, é aí que entra um ser sobrenatural, é aí que entra um ser todo-poderoso. E é nesse ponto da mensagem, que nesse momento entra exatamente aquele versículo que eu acabei de ler com vocês há instantes atrás. É agora que entra o Deus do impossível. Eu digo isso porque mediante as situações da vida, mediante as circunstâncias da vida, nós seres humanos inevitavelmente iremos nos deparar com algumas situações que, aos nossos olhos, serão impossíveis de ser realizadas. E é nesse ponto, meu querido amigo, que muitas pessoas, infelizmente e lamentavelmente, acabam desistindo de seus sonhos, acabam desistindo de seus projetos. Até porque muitas pessoas se esquecem que há um Deus no céu, todo-poderoso, que nunca nos deixa e que nunca nos abandona. E para completar, meu querido, ele tem a fama de ser o Deus do impossível. E é nesse ponto da mensagem que nesse momento eu vou estar falando acerca desse Deus tão lindo, desse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, esse Deus do impossível. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu não sei o que é que se passa na sua vida, eu não sei o que é que se passa na sua história. Eu não te conheço, assim como você também não me conhece. Mas nós temos algo em comum. E esse algo em comum é que nós estamos servindo um Deus todo-poderoso, um Deus todo-majestoso. E esse Deus, claramente, é o Deus do impossível. E como se não bastasse isso, ele também é um ser atencioso. É um ser que não tira os olhos da gente por absolutamente nada. Talvez, meu querido, fazer uma faculdade para você hoje, mediante a sua situação, pareça ser impossível. Porém, se hoje você pensa assim, eu aqui, através dos meios modernos de comunicação, direi algo muito importante para você. Você tem um grande potencial. Você, como todo ser humano, é plenamente capaz de correr atrás dos seus sonhos, de correr atrás dos seus projetos. E ainda que para você algumas coisas pareçam ser impossíveis de se realizar, você deve ter a consciência de que é um Deus todo-poderoso, que está zelando por você, que está olhando por você. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, você é filho dele, você é escolhido dele. E como se não bastasse isso, meu querido, ele também é o Deus que capacita os seus filhos, ele é o Deus que capacita os seus escolhidos. E se hoje você está me vendo aqui, meu querido, é porque um dia ele me capacitou. E assim como ele me capacitou para poder fazer exatamente isso que eu estou fazendo agora, ele poderá e vai fazer o mesmo com você. Mas para isso, você tem que acreditar, você tem que crer no Deus do impossível. Talvez você está diante da presença de Deus e você está orando, você está chorando, porque você tem colocado um familiar seu diante da presença de Deus.
E esse seu familiar, muitas das vezes, pode estar nas drogas. Esse seu familiar, muitas das vezes, pode estar no leito de enfermidade. Esse seu familiar, muitas das vezes, pode também estar atrás das grades, sofrendo muito e também automaticamente fazendo toda a sua família sofrer. E aos olhos de muitos seres humanos, toda essa situação parece ser impossível de se reverter. Se você realmente se encaixa em uma dessas situações que eu acabei de citar, deixe-me dizer algo para você. O Deus impossível está de olho em você. Talvez a equipe médica já deu uma sentença para o seu familiar que está doente. Porém, a última palavra não é do homem, a última palavra sempre é e sempre será de Deus. Talvez os advogados já deram a sentença para esse seu familiar. Porém, eu digo uma coisa para você novamente. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. E esse Deus que eu estou falando não é qualquer Deus. Esse Deus que eu estou falando é o Deus do impossível. E esse Deus também é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, sendo assim, se cada um de vocês tem de fato colocado tudo isso nas mãos do Eterno, deixa nas mãos dele que ele resolve. Deixa nas mãos dele que ele faz. E outra, ele tem o seu jeito de agir. Ele tem o seu jeito de trabalhar. E muitas das vezes, nós, os seres humanos, não entendemos, não compreendemos bem o jeito em que Deus trabalha. Meu querido, se você colocou algo nas mãos de Deus, deixa ele fazer do jeito dele. Porque aí, meu querido, quando chegar o momento de Deus te abençoar, você poderá contar um grande testemunho. E através desse testemunho, muitas outras pessoas certamente poderão ser alcançadas e edificadas através da sua vida, através do seu testemunho de vida. Olha, independente da circunstância, creia no Deus impossível. Independente da situação, creia no Deus impossível. Independente da ocasião ao qual você estiver passando ou atravessando, sempre creia, sempre acredita nele, porque o impossível ele fará na sua vida, o impossível ele fará na sua história. Basta tão somente você crer, basta tão somente você acreditar, basta tão somente você fazer a tua parte, que seguramente Deus irá fazer a dele. E quando ele faz a dele, meu querido, pode ter certeza de uma coisa, pode alegrar o teu coração, porque ele vai resolver essa situação para você. Até porque, como diz o versículo que eu acabei de ler há instantes atrás, ele é o Deus do impossível. Bom, meus queridos, essas aqui então foram as minhas simples e humildes palavras. E nesse momento, com a graça de Deus, eu gostaria de humildemente aqui me despedir de vocês. Porém, contudo, no entanto, antes de me despedir de vocês, eu gostaria de nesse momento fazer um trato especial com cada um de vocês. E esse trato consiste no seguinte: vamos fazer assim, eu oro por vocês e vocês oram por mim, correto? Combinado? Fiquem todos com Deus, fiquem todos com meu abraço. Tchau!